Pois bem, dando continuidade à nossa aula, o controle difuso ou aberto. Difuso ou aberto porque qualquer juízo ou tribunal é competente para falar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Ele é incidental por quê? Porque a causa de pedir não é a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Concreto por quê? Porque há uma lide pré-estabelecida entre A, B, C ou D, ou mais pessoas, seja o indivíduo contra o município, contra o Estado ou contra a União. Como exemplo, eu citei um mandado de segurança ou uma ação ordinária para negar o pagamento de determinado tributo. E a arguição dessa inconstitucionalidade vai se dar na preliminar da petição. Tranquilos até aí? E o juiz, como já foi dito, ou o tribunal, ele não pode julgar o mérito da causa sem antes passar pela preliminar. Ele vai ter que falar se a lei ou ato normativo é constitucional ou inconstitucional. Por exceção, porque o indivíduo age na defesa do seu interesse apenas. Tranquilos? Falamos para vocês que os efeitos da sentença, nesse caso, ele é ex tunc e inter partes. Então, o efeito da sentença no controle difuso, ele é ex tunc, volta ao passado, e inter partes, entre as partes do processo. Aquele indivíduo, aquele cidadão que pleiteou o seu direito, arguindo na preliminar da sua ação, da sua petição, ele arguiu a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo e depois passou a discutir o mérito da causa, ele está preocupado apenas no seu interesse, na defesa do seu interesse e de mais ninguém. Daí a razão da sentença produzir efeitos entre as partes e ex tunc volta ao passado. O exemplo que eu citei a respeito do mandado de segurança ou ação ordinária para não pagar determinado tributo. Esse autor ganhou a ação. O seu recurso extraordinário, aliás, a sua ação começou em primeira instância, passou pelo Tribunal de Justiça e, em razão do disposto no artigo 102, item 3 da Constituição Federal, que diz que compete originariamente ao STF julgar. Vamos ao que diz o 102. Abram a Constituição de vocês, assim como eu estou abrindo a minha aqui. 102, inciso 3º. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância contra a decisão recorrida. Contrariar dispositivo desta Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face desta Constituição. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Em todos esses casos, cabe o recurso extraordinário. No nosso exemplo clássico, que do deixar de pagar determinado tributo, ele vai ao STF o mesmo recurso extraordinário. O STF dá a última palavra, sentencia. A sentença passa a ter efeitos ex tunc, ele pagou aquele tributo por 10 anos. Ele deixa de pagar a partir dali e busca tudo que já pagou. Ele vai lá atrás e traz consigo de volta tudo que ele já pagou. Por isso, a razão do efeito ex tunc e inter partes apenas. Mas tem exceção? Tem. A pergunta que eu faço a vocês: quando é que esta sentença, que inicialmente tem efeitos ex tunc e inter partes, em razão do controle difuso, quando essa sentença irá gerar efeitos erga omnes para todos e ex nunc? Quando? Pois bem, artigo 52(10) da Constituição Federal. Abram a Constituição de vocês. Quem não tem a Constituição em mãos, que ligue o seu celular e vá, por meio eletrônico, acessar a Constituição que vocês salvaram aí no celular de vocês. Artigo 52 diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal. Logicamente, conforme já estudado anteriormente, compete ao Senado por meio de uma resolução. Olha o que diz o 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional ou inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Então, suspender a execução, no todo ou em
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? O Supremo decide e, em seguida, ele faz o quê? Comunica ao Senado Federal. Ô Senado Federal, eu, Supremo Tribunal Federal, declarei a lei número tal inconstitucional. O Senado Federal, por sua vez, ele poderá, eu digo poderá porque o Senado não está obrigado a fazer, o Senado não está obrigado a expedir essa resolução. Porque em razão da separação de poderes, um poder não pode obrigar o outro nesse caso específico. Então, o Senado poderá expedir uma resolução. Se o Senado expedir esta resolução, o que vai acontecer? Ele vai suspender os efeitos daquela lei no território nacional. E ao suspender esses efeitos, essa sentença que aqui inicialmente tinha efeito inter partes e ex nunc, em razão desta resolução do Supremo Tribunal Federal, ela vai passar a ter efeitos erga omnes para todos, porque ele vai suspender os efeitos da lei, mas ex nunc. Por que ex nunc? Porque o ex nunc, o inter partes, é em razão da ação daquele indivíduo que buscou a defesa do seu interesse. Aqui, por força de resolução do Senado, essa decisão vai ter efeito erga omnes para todos, mas ex nunc, dali para frente. Quem estava pagando vai deixar de pagar o tributo. Agora, para reaver aquilo que ele já pagou, ele vai ter que pleitear isso daí junto ao Poder Judiciário também. Tranquilo? Ou pela via administrativa. Talvez seja mais coerente, a mais correta, se assim for. É isso? Agora, esse efeito erga omnes e ex nunc também comporta uma exceção. Erga omnes e ex nunc. Qual é a exceção que é comportada? No que tange à administração pública. A administração pública é obrigada a acatar a decisão. Tranquilos? Por isso que Tranquilos até aí? Pode observar que o nosso vídeo ele não tem corte, ele não tem edição e ele é, como vocês sabem, de natureza amadora. Por isso a fala ela é franca, como se a gente estivesse em sala de aula, sem edição. Continuando, e vamos a um outro ponto interessante. O 5210, naquele caso em que o Supremo decide por maioria absoluta do Pleno, tem que ser uma decisão do Pleno, não vale chamar a decisão monocrática ou decisão por turmas, é a decisão do Pleno, maioria absoluta do Pleno. E a maioria absoluta do Supremo, como são 11, a maioria absoluta congrega aí 6 votos, o voto de 6 ministros. Tranquilos? Então aí sim, o Senado poderá ou não expedir essa resolução, suspendendo os efeitos dessa lei no território nacional. Mas, e se o Senado Federal não expedir a resolução? Qual seria aí uma segunda, ou uma das opções para o Supremo Tribunal Federal dar efeito erga omnes naquela sua decisão? Qual seria? Pensa. A súmula vinculante. Não expedida a resolução, o Supremo poderá editar uma súmula vinculante. Sabendo os senhores que essa súmula irá vincular, é isso? Os poderes, com exceção do legislador. O legislador ele não fica vinculado a essa decisão porque ele pode legislar posteriormente, modificando, alterando, não a súmula, mas aquele ponto que foi discutido da lei, aquele ponto discutido em juízo a respeito dessa lei. E poderá legislar depois e alterar conforme o caso. A gente vai explicar isso mais detalhadamente à frente. Então aí vocês viram o controle difuso, os efeitos dessa sentença, no controle difuso, quando a sentença passa a gerar efeitos para terceiros, o aspecto da resolução que poderá ser expedida ou não pelo Senado Federal, e ele não expedindo,
poderá o Supremo expedir, nesse caso aí, uma chamada súmula vinculante. A gente vai estudar sobre ela mais ao final do nosso curso. Tranquilos até aí, meus amigos? Não tem edição, o vídeo é amador, mas busco atender aos anseios dos meus estimados alunos nesse período aí da chamada quarentena em razão do coronavírus, ou vírus chinês, como queira.